de Elazar, Tidal, rei de Goim, Kedorlaomer, poderoso rei de Elão, Elamita. Abraão disse: nós vamos na força do Senhor. Tem uma alma lá algemada. Mas é só uma, não importa quantas são. O valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Tem uma alma algemada. Tem um escravo não tem direito a andar de sapato nem de sandália, é de pé no chão. Escravo não tem direito a comer aquilo que você come do mundo melhor. Escravo não, é se deixar, ele come. Se levar, ele come e bebe. Se não levar, ele fica com fome. Vida de escravo não pode falar. Vida de escravo não pode dar glória. Vida de escravo não pode reclamar. Vida de escravo não pode falar nada. Tem alguns tipos de escravo que eles colocavam até uma máscara de ferro no rosto para ninguém ver e para ele não poder falar, para até mesmo censurar a voz do mesmo, travava os pés do mesmo, amarrava pé e mão para ele não poder se movimentar. Escravo não tem direito a vestir roupa de ninguém, não, jamais. Então a vida de escravo é uma tragédia. Abraão descobriu que Deus fez Abraão para ser livre. Deus fez logicamente Ló para ser livre. E o crente hebreu Abraão descobriu que ele, como crente, não podia deixar ninguém virar escravo. E se alguém algemasse seu parente, vai se levantar. Ele foi orar, chamou seus homens e disse: vamos para a guerra, vamos guerrear. Jeová vai salvar, Jeová vai livrar. Aleluia! Glória a Deus! Escravo, crente não pode ser escravo, não. Crente é servo de Deus, mas não é escravo do homem. Crente é livre para pregar, crente é livre para ceiar, crente é livre para poder glorificar, crente é livre para congregar, crente é livre para fazer a obra, crente é livre para poder honrar o nome do Senhor. Crente foi feito para ser livre. Quase 400 quilômetros. Qual era a arma deles? Não tinha arma, era cajado, porque aqueles homens não tinham direito à espada. Pode até ser que conseguiram espada, mas aqueles homens eram homens de pastores, mexia logicamente com o cajado. Mas o escudo de Abraão sempre é Deus. Lá na peleja, ao chegar a 400 quilômetros de distância, chegaram nas terras de Damasco. E estava aquela multidão de gente algemada pelos 4 imperadores da Babilônia. Seu Abraão chegou na força de Jeová, cheio da presença de Deus, e começou a enfrentar todos os exércitos da Babilônia, que eram milhares, de acordo com a palavra de Deus, que eram multidões que vieram da Babilônia. Abraão, com a força de Deus, foi matando todos os exércitos do então imperador Rafael. Então, do imperador, logicamente, Tidal, e do imperador Arioque. Abraão, logicamente, libertou todos os escravos e todas as escravas, olhando para Deus, agradecia ao Senhor, porque Deus era para Abraão a soberana, para ele vigiar os exércitos dos inimigos, e ele conseguiu dar um fim naquela guerra. Glória a Deus. E por fim, Ló, que estava algemado, tiraram as algemas de Ló. Ló que ia morrer na cadeia, tiraram as cadeias de Ló. E Ló voltou com uma alma preciosa. E então vem Abraão. Lá vem Abraão com aquele monte de gente, liberto, sem algema, sem amarradura. E lá vem Abraão com Ló. E quando ele vinha, passava-se pelas cidades. E as cidades tinham os reis. Mas quando ele chegou na cidade de Jerusalém, passando de frente, a cidade de Jerusalém ainda não tinha nome de Jerusalém, tinha nome de Salém. Veio de lá para cá um homem que a Bíblia fala sobre ele em Hebreus. Esse homem, de acordo com a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, é um homem que não tem pai. Isso é a Bíblia que diz. Pastor, mas eu acredito que ele tem pai. Glória a Deus, a Bíblia disse que não tem pai. Não tinha registrado, como você quiser, mas não tinha. Não tem nada sobre ele de mãe. Não tinha parente nenhum na terra. Diz que não tem data de nascer e não sabe nada de morte. Não sabe, mas não tinha. Se tivesse, estava na Bíblia. Não tem.
Esse homem apareceu e o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, tem sugestões e teólogos, uns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Apolo, outros acreditam que foi o doutor Lucas, cada um acredita de algum jeito, mas a Bíblia não fala. Escreveu lá em Hebreus, dizendo: quão grande era esse homem, que apareceu no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Ele vem trazendo numa bandeja algo que só crente que tem nome escrito no livro da vida pode até imaginar. Aleluia. Trazendo uma bandeja. Quando Abraão olhou o que tinha na bandeja, tinha a mesma coisa na bandeja, a mesma coisa que tem aqui sobre essa mesa. Tinha pão e tinha vinho. E Abraão chegou perto dele, e esse cidadão chamado sacerdote do Deus Altíssimo, pai dele, não tem, e a mãe, não tem, parente, não tem, lugar que nasceu, não tem, e história de morte também, diz que não morre. Mas apareceu com a bandeja para Abraão. Aqui está o pão. Aleluia! E aqui está o vinho. Acredita se você quiser acreditar. Aleluia. Aqui está o pão. E aqui está o vinho. Abraão não perguntou nada, comeu pão e bebeu vinho. E aquele sacerdote estendeu as mãos sobre a cabeça de Abraão e abençoou Abraão. Abraão ficou abençoado. E dali, aquele homem sumiu da Bíblia. Não se aparece mais aquele cidadão em lugar nenhum. Passou o livro de Êxodo, você não vê mais falar do nome daquele sacerdote Melquisedeque, não tem Êxodo. Sumiu. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha primo, não tinha prima, não tinha lugar nenhum na terra que ele nasceu. É a Bíblia que diz, acredita se você quiser, está aí no livro de Hebreus 7,4, pode ler que está aí. Não tinha registro, nada sobre ele. Só sabia de tudo que ele era rei de justiça, rei de paz, e estava reinando. Saindo de Gênesis, sumiu esse homem. Aleluia. Passou por Êxodo, sumiu ele em Êxodo, não tem nada dele em Êxodo. Levítico, não fala nada dele em Levítico. Números, não fala nada dele em Números. Deuteronômio, não fala nada dele em Deuteronômio. Josué, não fala nada dele no livro de Josué. Ruth, não fala nada desse homem em Ruth. Juízes, não fala nada dele em Juízes. Primeiro Samuel, não fala nada sobre ele em primeiro Samuel. Segundo Reis, nada. Primeiro Reis, nada. Segundo Samuel, nada. Primeira Crônicas, nada. Segunda Crônicas, nada. Aí vai para Esdras, nada. Neemias, nada. Jó, nada. E Sé, também não. E Salmo, aí você vai para Salmo 110. Ele aparece em Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote eterno. Está falando do Filho de Deus, mas aí agora aparece o nome dele lá. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aparece em Salmo 110. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois ele sumiu. Provérbios falou sobre tudo, mas sobre ele não fala. Eclesiastes não fala nada dele. Cantares de Salomão fala tudo de casamento, só não fala desse cidadão. Profeta Isaías falou tudo, só não falou dele. Jeremias falou sobre todos os reis. Depois de Josias, não falou dele, que era rei de Jerusalém. Ezequiel falou sobre o rio puro das águas purificadoras, falou sobre o vale de ossos secos. Quem estava morto virado osso, a profecia era que os ossos virarão seres humanos, receberia corpo, receberia tendão, receberia espírito de vida, e a sepultura seria fechada. Falou sobre tudo, só não falou sobre o sacerdote Melquisedeque. Daniel falou sobre tudo, só não falou sobre o sacerdote Melquisedeque. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Pregou sobre tudo, contra Judá, contra Jerusalém, mas não falava nada sobre o sacerdote. Aleluia. Ageu, Zacarias,
Malaquias até chegou a falar que estava vindo um profeta Elias na força e graça de Deus. Diz que o profeta Elias viria. E veio um profeta idêntico a profeta Elias. E era quem? Jesus é não. Você sabe que pode saltear. A mesma coragem que o profeta Elias tinha de apontar o dedo para Acabe e Jezabel, o profeta João aponta o dedo para Herodes e para Herodíades. A diferença é que o profeta Elias foi procurado para ser morto, mas Deus não quis que o profeta Elias morresse. Deus disse: não, esse aqui ninguém mata, não. Vou levar ele. Elias nunca morreu. E lá atrás teve um primeiro que também foi levado do céu, e na novidade vocês sabem que foi salteado. Gênesis capítulo 5, 22, 23, 24, novidade para ninguém, você sabe o nome dele, foi salteado. Todo mundo aqui é mestre de doutores, glória a Deus por isso. Profeta Enoque subiu para dentro do céu sem fazer curva, nunca mais quis voltar. Glória a Deus para isso. E agora aparece esse terceiro também que nunca morreu, 3 homens que nunca morreu, porque a Bíblia não mostra que ele morreu. Ah, pastor, mas eu creio que ele morreu. Você só tem que me provar onde é que está na Bíblia que ele morreu. Sacerdote Melquisedeque morreu não. Onde é que está a morte dele? Onde? Não tem. Ah, eu acredito que Moisés não morreu, mas a Bíblia fala que Moisés morreu. Mas sacerdote Melquisedeque não diz que ele morreu, não tem na Bíblia. Ah, mas eu creio que ele morreu. É uma crença, só não é Bíblia. Você só não tem como provar. Mas eu acredito. Pode acreditar, você só não tem como provar. Mas o senhor também não tem como provar. Bom, mas pelo menos eu acredito em tudo que está na Bíblia, que ele, pelo menos, diz que ele não morre. Está escrito que ele não morreu. Está escrito que ele não teve pai. Está escrito que ele não teve mãe. Está escrito que ele não teve parente na terra. Está escrito que ele não teve nenhum registro que nasceu, nenhum registro que morreu. Não sabe nada dele na Bíblia. A única coisa que sabe de sacerdote Melquisedeque foi que ele trouxe uma bandeja, e nessa bandeja tinha pão e tinha vinho. Foi, ele recebeu dízimo, amém. Mas o negócio é que hoje é bandeja de pão e vinho. Aleluia. Subiu depois, aí agora ele aparece em Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Vai lendo que está lá. Hebreus 7, ele é o capítulo todo que fala só lá nesse cidadão. Aí diz que Cristo Senhor Jesus, ele é um tipo desse cidadão. Hebreus fala sobre isso. Apocalipse capítulo 1 e 8 diz Jesus: eu sou o primeiro e sou o derradeiro. Aleluia. Pastor, você está querendo dizer que sacerdote Melquisedeque é Jesus? Eu não disse que é, mas eu também não disse que não é. Cada um com a sua fé. Eu não disse nada, eu só disse que sacerdote Melquisedeque eu sou bandeja. A bandeja de ceia, bandeja de pão e bandeja de vinho. Se você acredita que Jesus não é pecado, o justo vive da fé. Se o outro falar, não acredita, não vai ser condenado por isso. Mas dizer que o sacerdote Melquisedeque trouxe bandeja de pão, ele trouxe. Você não tem como negar que ele trouxe bandeja de vinho, ele trouxe também. E nesse mesmo período, a Bíblia fala que Abraão, naquelas andanças depois da bênção do sacerdote Melquisedeque, começou a ter visões. E Hebreus registrou lá que Abraão, depois que encontrou com Melquisedeque, começou a ter visões. Hebreus 11, 8 a seguir, 10, 12, diz que Abraão, ele acreditava na cidade que eu e tu vamos morar. Abraão começou a sonhar com a cidade. A Bíblia não registra sobre quem era aquele cidadão. Alguém que acredita que era um dos filhos de Noé, embora o Cã e Jafé, eu não tenho prova na Bíblia, mas o seu Sem, de acordo com a Bíblia, estava vivo quando Abraão nasceu, onde é que está na Bíblia. Como que o senhor pode me provar, pastor? Vai para já? Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, lê os 2 capítulos sem correr, lê com calma. Você vai achar lá dizendo como Sem teve 600 anos de vida. Onde é que é isso? Aí. Sem viveu com 100 anos, tinha 100, 102 anos tinha 100, quando gerou quem? Arfaxade. E depois dos 100 anos, seu 100, de acordo com a Bíblia, viveu mais
600. Eu estou falando depois do dilúvio. Se do dilúvio, quem colocou o pé para fora da arca, até o dia que Abraão nasceu, passou-se 290 anos. Abraão nasceu depois. Quem tinha 600 anos igual? Seu Noé, com mais 290, 690. Se morreu com 950, você é inteligente, subentende que estava vivo quando Abraão nasceu. Estou falando de Noé. E o 100 tinha mais ou menos, naquele período, 100 anos. Com mais 290 anos, Abraão nasceu. É só fazer o cálculo. Quem tinha 100 anos quando saiu da arca? 102 anos, 101 anos. Com mais 290 anos que se passou para Abraão nascer, fez o cálculo, chegou a 390, 391 anos. Para quem morreu com 600 anos, tinha quantos anos de vida ainda para viver depois que Abraão nasceu? Quase 300 anos. Isso é a Bíblia, não é eu. Você pode querer acreditar, é um direito seu. Eu só não sei se você vai longe, não acreditando, mas dizer que na Bíblia está. Você pode não concordar, você pode não concordar. Você acerta suas contas com Jeová depois. Então nada a ver, mas está na Bíblia nada. 100 viveu 600 anos. Mais ou menos teria 390, estava chegando quase 400 anos de vida quando Abraão nasceu. É o que está na palavra. Para quem ia morrer com 600, estava com quase 400, tinha mais ou menos 200 anos para ficar vivo ainda. Viveu foi muito. Eu não sei como que ele conseguiu viver tanto. É Jesus, é Deus. Alguém acredita que esse 100 recebeu o nome de Melquisedeque? Só não tem na Bíblia. Porque esse Melquisedeque, a Bíblia fala que não tinha pai. 100 tem pai. A Bíblia mostra o pai dele aí. Esse não é. Seu Melquisedeque não tinha mãe. E 100 tinha mãe, a esposa do pai. A esposa de Noé. Qual o nome dela? É querer saber demais, não está na Bíblia. Voltando para Melquisedeque. Melquisedeque aparece em Hebreus. A lembrança dele lá atrás. E aí, se você ler aí Hebreus com um olhar espiritual, Hebreus, capítulo de número 7, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a parte que fala assim: olha, quão grande era este sacerdote Melquisedeque, quão grande era ele, que até Abraão veio para receber a bênção desse sacerdote, de sorte que o maior é aquele que abençoa o menor, e o menor é aquele que recebe a bênção do maior. Portanto, Melquisedeque era grande. Glória a Deus. Aí tem a passagem que fala assim: todos os sacerdotes de Levi, eles morreram, todos, e se ainda não tivesse morrido na época, eu morrer. Aí tem a passagem que fala assim: mas este sacerdote, é o que está lá, não foi eu que coloquei na Bíblia, está lá assim, mas este sacerdote Melquisedeque, o que está testificado é que ele está vivo. É o que está em Hebreus, você pode ler que está aí. Aleluia. É o que está em Hebreus, leia que está aí. Ô pastor, mas está falando de Jesus. Amém, irmão. Não é do Melquisedeque. Depois fala de Jesus na frente, mas falou com todas as letras. Todos os sacerdotes das ordens de Levi morreram e morrem. Mas esse sacerdote Melquisedeque, a testificação é que ele está vivo. Você não é obrigado a acreditar em nada. É questão da sua fé. Mas está na Bíblia, tá? Aleluia. Glória a Deus. Você pode não concordar, mas está na palavra. A bandeja de pão e vinho. E a Bíblia fala que Abraão viu a cidade. Aí você pega livro de Mateus, que você leu comigo aí, Mateus capítulo 8, queria dar uma olhada de novo, repensa, versículos 11 e 12. Dentro do céu, ou no reino celestial, ou na cidade eterna, está escrito que terá uma mesa de ceia. Então está aí, haverá uma mesa, pode ver que está aí, mesa. Aleluia. E nessa mesa está escrito que vai estar aí assentado a mesa, está aí. Aparece quem aí? Está aí. Aparece o nome, nessa mesa vai estar sentado Abraão,
Isaac e Jacó. E todos aqueles que aceitaram a Cristo, pode não estar nessa passagem, mas em Lucas e em Marcos fala que aqueles que foram perdoados, prostitutas, ladrões, meretrizes, que pediram a Jesus perdão, com o nome escrito no livro da vida, já perdoado, lavado, não chamado de santo, com o nome escrito no livro da vida, vai estar também nessa mesa. E Jesus disse que nessa mesa não é Miguel que vai servir. Miguel não. O negócio de Miguel é com espada. Não, Miguel não. Também não. Gabriel vai na glória. Você sabe que lá não tem silêncio. Você sabe, você é inteligente. Apocalipse, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5. Pode ler, 12, 13, pode ler, chutar. Lá no céu não tem sossego para tudo que quer. Todo mundo caladinho. Oh, glória a Deus. Eu não sei onde é que você quer ir. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é pastor, eu Deus. gosto de chegar numa ceia e ver todo mundo assim. Assim o quê? Normal. Normal o quê? O que é normal para você? Civilizado. O que é civilizado para você? Calmo. O que é calmo para você? Que dentro do céu não tem esse negócio de nada. Lá não. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que não tem nem dia. Só o Senhor é Deus. Lá não tem. Já vai acostumando. Até na ceia, pensa o que você quiser. Dia nenhum no céu é calado, dia nenhum. Só tem uma vez que vai ter silêncio. Apocalipse 8 e 1. Mas nunca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Aleluia. Vem renovar seu povo. Nunca. Eu gosto de dormir tranquilo. Aproveita na terra. Aleluia. Acabou seu sono. Acabou, pastor? Acabou. Como é que era no céu? Você já entendeu o que está na palavra? É glória! É santo! É glória! Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Osana! Aleluia! É amém! É glorificado! É magnificado! O Cordeiro que morreu e reviveu! Aquele que com seu poder derramou o seu sangue e verteu! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Pai querido, Pai amado. Aleluia, Deus. Seja com todos nós. Gabriel pode ser. Aleluia. Lá no céu é glorificado. Glória a Deus. Com a tua presença, papai. De guerra na terra, perto de Deus. Glória a Deus. A função deles todos lá é da glória. Pregador aqui na terra, no céu não prega mais. O negócio é da glória lá em cima. Aleluia. Não para nunca, pastor. Lá no céu não tem ninguém de boca fechada, nunca teve. Deus apareceu Glória a Jó Deus. e disse para Jó em Jó 38: aonde que tu estás quando os meus anjos vinha eu fundar a terra, criar o globo da terra, criar o universo, e os anjos me glorificavam, e os anjos Aleluia. me adoravam, e os anjos jubilavam. Glória a Deus. Aleluia. Nosso céu, meu filho. Glória a Não vai Jesus. conseguir ter sossego, não, lá não tem. Lá não. Glória a Quando Deus. chega lá, tudo é fogo. É anjo. Aleluia. É a terra lá em cima, fogo. Aleluia. É Jeová, é fogo. E o Espírito Santo é fogo. E o Glória a fogo Deus, é nova fogo. E o serafim é Deus, manda fogo. E o fogo do serafim é fogo. E o Aleluia. serafim é fogo. Glória a Deus. Tudo lá em cima pega fogo. Tudo lá em cima pega fogo. Glória a Lá em Deus. cima o negócio é tudo fogo. O sol, se o sol conseguisse chegar perto de Deus, virava a geladeira? Porque o sol, Aleluia. para Deus, Glória a é como se Deus. fosse nada. Ao se comparar com o fogo que tem dentro da glória, o sol não seria nada. Aleluia! E olha que ninguém nunca conseguiu fazer um passeio no sol. Já fiquei sabendo que já tem nave já pronta para ir para Marte, aí se já não foi, eu acho que já foi, já voltou. Mas no sol eu nunca vi nave
dizendo que Eita foi, Deus, até aleluia. podia. Mas voltar não volta não. Pessoal, é só uma ida. É passar de ida. Dentro da glória é muito mais quente do que o sol, pode acreditar. Tudo que entra dentro do céu pega fogo. O negócio lá é glória. Eu não vi Aleluia. um na Bíblia que entrou dentro do céu que quis descer. Eu não vi. Glória a Deus. Eu não vi um que entrou dentro do céu. Eu nunca vi uma passagem na Bíblia dizendo que Enoque teve vontade de descer. Eu nunca vi. Na Bíblia não tem. Profeta Elias, eu nunca vi na Bíblia dizendo que o profeta Elias quis descer. Embora na transfiguração, 2 seres celestiais, você sabe melhor, está aí. Mateus 11:31, Lucas 11:31, vai ler. Uma dessas passagens aí. Ou Google, está lá. Na transfiguração, apareceu acima das nuvens um clarão e desceu 2 profetas. Um deles, novidade para ninguém, que você sabe de qual é salteado, profeta Moisés. E o outro, profeta Elias, novidade para ninguém. E eles conversaram um negócio no pé, no pé da orelha de Jesus lá. Aonde eu citei. Qual era a conversa deles? Está registrado. Que a conversa que Elias tinha com Jesus saiu. Estava falando a respeito da morte de Jesus em Jerusalém. Está aí. Está aí. Aleluia. Mas o que? Dentro do céu, irmão, tudo é fogo. Lá o negócio é glória. É aleluia. Se tu pega, sai de perto de um anjo, porque está dando glória alto lá, tu chega perto. É glória! Aleluia! Vai acostumando. Glória a Deus. Aleluia. Lá no céu, meu filho, você não tem sossego, esse segredo da glória. Eu não sou surdo, Deus não é surdo. Vai acostumando no céu, porque no céu, filho, o negócio lá é para isso. Aleluia. Barulho de glória. Glória a Deus. Os 3 planetas perto da via do espaço sideral. Cada glória, cada aleluia lá, dá para estrondar tudo. Já estou finalizando. Voltando a falar aqui da mesa. A bandeira. Está lá. A qualquer momento vai acontecer 3 toques em questão de fração de segundo. 1 Tessalonicenses 4,16, novidade para ninguém. O mesmo Senhor descerá do céu. Primeiro, com voz de arcanjo, é rapidinho. O arcanjo vai bradar: Israel, teu rei vem. Zacarias 9:9. Israel está morto. Israel não está ouvindo mais nada. Só guerra contra Hamas e Irã, mais nada. Em fração de segundo, lá vem o segundo toque. Esse segundo toque tem nome, toque de trombeta. Onde é que está isso? Está aí. Quem é que vai tocar a trombeta? João, Evangelho 5, 25 e 28. O nome dele está aí em João, capítulo 5, versículo 25 e 28. Pode ler que está aí. Ele disse assim: olha, Jesus falou assim: olha, em breve o Filho do Homem vai bradar na boca de todos os túmulos, e aqueles que morreram crendo no meu nome sairão das suas catacumbas e sairão dos seus túmulos. Paulo escreveu lá: em breve, no toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Que vai ter um terceiro toque, é chamado toque. Glória a Deus. Hebreus 3:7. O Espírito Santo, ele tem uma voz, e com a sua voz, Mateus 26, Glória a Deus. à meia-noite ele vai bradar: noiva! Aleluia. Noivo! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A noiva recebe 2 capacidades nessa hora. A primeira será transformada. Essa pele Aleluia.
glória a Deus. É, pastor, vai ser fera de quê? Vai ser só glória. Corpo glorificado. Glória a Deus. Vai ser osso glorificado. Você não vai ter mais esse osso que acaba. Não, vai ser um corpo de glória. Receberemos corpos imortais. Está escrito: para que convém que isso, esse braço, perna, corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Para que tudo que for mortal se revestir da imortalidade, e o corrupto se revestir da incorruptibilidade, para que se cumpra o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi a morte pela vitória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Relógio de luxo, fica aqui, sobe não. Paletó e gravata, fica tudo aqui. Anel de casamento, fica aqui, sobe não. Aliança, fica aqui. Óculos, fica aqui. Roupa, fica aqui. Carrão, vai ficar aqui. Então toma cuidado para não ficar aqui. Casa, vai ficar aqui. Apartamento que comprou caríssimo, vai ficar tudo aqui. Tu toma cuidado para tu não ficar dentro do seu apartamento. Aleluia, meu Deus. Fazenda vai ficar aqui. Com gado, pastor, com gado e tudo, tu toma cuidado para tu não ficar com a sua fazenda, com o seu gado aqui. É melhor que tu deixe a fazenda do seu gado aqui sua, viu? Mansão vai ficar aqui. Seu emprego de mais de 20 mil reais por mês, 10 mil, 100 mil, sei lá, vai ficar tudo aqui. Joia vai ficar aqui. Loja de ouro vai ficar aqui. Muito dinheiro que tu tem na conta lá, só dando glória a Deus, vai ficar aqui esse dinheiro. Tu já aproveita. Se Jesus revelar que o arrebatamento vai fazer daqui a pouco, tu já aproveita e já deixa a senha aí para quem quiser ficar aqui no arrebatamento. Não vai fazer falta para tu não, nem para mim, estou subindo. Estou subindo. E tu suba também. Aleluia. Que tá na conta, se prepara para deixar seu dinheiro na terra. Se prepara para deixar seu carrão na terra. Se prepara para deixar sua casa na terra. Se prepara para deixar seu relógio na terra. Se prepara para deixar seu apartamento na terra. Se prepara para deixar suas mansões na terra. Se prepara para deixar sua fazenda na terra. Maranata, Maranata. Aleluia, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem não pede perdão, não soube não. Lá no céu não entra quem tem mancha no coração. Quem não perdoa. Conheci um obreiro, não é daqui de São Paulo, também não vou falar de onde é não. Conheci por esse Brasil aí, mais de 15 anos, que não conversava com um amigo dele na igreja. Se sentasse perto dele, ele levantava e saía. Não entra no céu não. Mas pastor, mas tem na Bíblia? No céu não entra mancha. Lá no céu não entra mancha. Pastor, quer dizer que para entrar no céu tem que entrar sem mancha? Não estou falando mancha na alma, viu? Mancha na alma? Entra não. Então vai ser difícil entrar, então tu procura entrar. A mesa está preparada lá, a ceia já está pronta. Aleluia. A cidade que Abraão viu já está pronta. Os moradores aqui, os moradores da cidade, estamos aqui aguardando um toque qualquer hora para a gente ir. Pastor, mas ó, eu tenho dificuldade de perdoar. Já vai acostumando a perdoar. Mexeu no meu carro, pastor. Meu negócio comigo já sabe, eu não tenho sangue de barata. Já vai acostumando a ter sangue de Jesus e tira esse negócio de sangue de barata. Me ofendeu, pastor. A ofensa, pastor, não foi funcional. Sou misericórdia, que não quero nem desejar nem pro meu inimigo. Me ofendeu, não tem como perdoar, não, de jeito nenhum.
Vai acostumando. Você não entra não. Eu sou obrigado a perdoar. É obrigado não, mas também no céu não entra não. Oh, grande rei! Pastor, eu tô com raiva de gente há muito tempo, eu tenho dificuldade. Vai pedir Jesus graça, meu filho. Vai perdoando não. Aleluia! Quer dizer que sou eu que tenho que perdoar, ninguém está me pedindo perdão. Quando Jesus estava lá na cruz pendurado, você viu alguém com a lança na mão pedindo Jesus perdão? Você viu? Você viu lá? Viu não? Ah não. Camarada que estava lá com o martelo pregando o braço dele lá e a perna, estava pedindo perdão por cada prego, estava não. Quem perdoou foi ele. Para entrar no céu, Jesus mostrou como é que entra no céu. Entra no céu perdoando. Olhou para o pai: Pai, estou fazendo a minha parte, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, e mesmo que souber, não faz diferença. Você vai perdoando todo mundo. Mas eles não merecem, salva sua pele, vai perdoando, vai acostumando. Qualquer mancha entra no céu, no coração, entra não. Vai perdoando todo mundo. Eu sou obrigado a estar perto, obrigado não é não. Mas lá no céu só entra quem perdoa. Aleluia! Perdoa-nos assim como eu deixei de perdoar, e assim tá. É não. Perdoa-nos assim como eu já perdoei. Pastor, mas me arrebentou, mas ó, acabou com a minha vida, meu filho. Pensa na cidade de Abraão, viu? Aleluia! Deixa todo mundo perdoar. Vai perdoando. Pastor, não lembra mais nome de ninguém. Vai perdoando sem nome, vai perdoando. Vai perdoar todo mundo. Vai perdão. Estou pensando no céu, você está doido, estou doido mesmo, estou doido para entrar no céu. Vai perdoando um por um, vai perdoando. Eita Deus! Aleluia! Quando a trombeta tocar, nas regiões celestiais, se tiver algum enxame de Satanás aí para cima, quando a igreja subir, vai subir igual um foguete pegando fogo, vai espalhar demônio para tudo quanto é lado. Mas a igreja abre os portões. Glória a Deus! Está entrando. Aleluia, meu Deus! Ele é esse, é da glória, é o Senhor poderoso na guerra, é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Ele é o Rei da glória. Aleluia! Glória a Deus! Dentro do céu, todo mundo vai dar salvo. Quem sabe você vai olhar para alguém lá que você lembrar e vai dizer: valeu a pena, né? Valeu a pena. O corpo nunca mais morre. Não morre nunca mais, é corpo de glória. Essa pele tua aí. Glória a Deus! Aleluia! Glória. Tudo isso, resultado da morte de Cristo. Glória a Deus! Essa ceia nessa tarde, os céus foi feito morada para mim e para você. Tudo por causa. Aleluia! Glória a Deus! Se Cristo não morresse na cruz do Calvário, acredita, tu e eu ia tudo ser queimado no fogo do inferno. Acredita, pastor, está muito pesado, mais pesado que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pastor, a mensagem está muito doendo. A dor que Cristo passou na cruz do Calvário doeu mais. Glória a Deus! Se Cristo não morresse, já estou finalizando com 3 minutos aqui. Se Cristo não morresse na cruz do Calvário, não salvava pastor, 2 profetas subiu para o céu, eles iam descer. Eles não podem se salvar. Mas já estava lá dentro com um cheque pré-datado. O que é cheque pré-datado? Alguém passa um cheque e fala: daqui a alguns dias eu estou trazendo dinheiro para fazer o quê? Para cobrir o cheque. E se o dinheiro não chega, o cheque faz o quê? O cheque é devolvido, o cheque volta. Deus lá no passado pegou 2 profetas e disse: olha, a morte do meu filho no Novo Testamento é tão certa que eu já estou criando um crédito aqui no céu. Eu estou tirando da terra, estou colocando 2 profetas no céu, com uma certeza que Cristo morre.
A morte de Cristo já era certa. É tanto que o salmista, no Salmo 22, já descreveu o tipo de morte de Cristo. É só você ler lá, Salmo 22, se não é novidade para você. Salmo 22, 17 e 16 está escrito que a morte do Messias tinha que ser pregado pé e mão. Pode ver que está aí. Está aí. Salmo 22, 16 e 17 está escrito que a morte do Messias tinha que ser morte de pregar pé e mão, morte de cruz. Está aí. Estava certo que ele ia morrer. E para isso era tão certo que 2 profetas entrou dentro do céu. E se Jesus não morresse, os 2 profetas desciam. Porque os 2 profetas não podem se salvar. Não pode não? Não foi dado esse poder para eles. Atos capítulo 4 e 12. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É tanto que quando eles estavam lá, estou finalizando já, um minutinho. É tanto que quando eles estavam lá na transfiguração, Elias chegou perto de Jesus e já estava falando a respeito da morte de Jesus em Jerusalém. O assunto era a morte de Jesus. Pastor, você está querendo insinuar que Elias estava preocupado com a morte de Cristo? Não, ele já estava dentro do céu. Mas Jesus precisava morrer e ressuscitar para ele continuar dentro do céu, meu filho. Não tem salvação sem morte de Cristo, não. Todo mundo que foi salvo foi por causa da morte de Jesus. Pastor, e a minha credencial não salva? Credencial que pastor Fabiano, a carta que eu trouxe aqui, pastor Fabiano, não salva, é para salvo. Isso não garante a minha entrada no céu. O que garante a entrada no céu é Apocalipse 22 e 14. Venha